Vamos trabalhar nessa aula a função sobrejetora. A ideia de sobrejetora, primeiramente vamos pensar uma situação. Se eu tiver uma função qualquer f que sai de um domínio e chega em um contradomínio B, a imagem, ela seria o quê? Todos os correspondentes no elemento B que nós tivemos qualquer correspondência vinda de A é a imagem. Então eu posso até dizer assim, ó, aqueles elementos atingidos do conjunto B são a imagem. Olha o que acontece na ideia da função sobrejetora. Para todo y pertencente ao conjunto B ou conjunto contradomínio, eu tenho que a minha imagem é igual a condomínio. Em outras palavras, assim, ó, sempre do conjunto A terá que existir uma correspondência no conjunto B para que ela seja sobrejetora, porque todos os elementos do contradomínio são elementos imagem da minha função. Minha imagem tem que ser igual ao contradomínio para que isso que seja sobrejetora. Quando nós olhamos para o diagrama de flechas, observem o seguinte, ó, todos os elementos de B têm que ser atingidos para que seja sobrejetora. Todos os elementos de A tem que sair um elemento para ser função. Aqui não tem a ver se é injetora, sobrejetora, bijetora, é simplesmente a ideia. Tem que sair todos os elementos de A, tem que ter um correspondente, mas tem que ter um correspondente em B. Observem que aqui nós temos um elemento em B sozinho, ó. É uma função, mas ela não é uma função sobrejetora, porque a minha imagem, ela estaria descrita por estes três elementos, seria a imagem, suponho que seja a função f, e o meu contradomínio seria todo mundo. Então o contradomínio seria todos eles, que no nosso caso é o B. Para que seja sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao condomínio. Então aqui não é sobrejetora. Se olhar para este caso aqui, se a gente olhar para este caso, vamos pensar uma coisa aqui, ó. Todos os elementos de B estão sendo atingidos. Então eu posso afirmar que o conjunto B, ele é exatamente a minha imagem, no caso, suponhamos que seja uma função f. Ah, então aqui é sobrejetora. Então essa seria a análise pelo diagrama de flechas. Se eu fizer uma análise gráfica da ideia de sobrejetora, observem que se eu olhar para este ponto aqui de y, ó, exatamente esse ponto de y, observem que deste ponto de y acima dele, ou seja, vamos supor que aqui seja um y0. Acima de y0 nós não temos nenhum valor pego no contradomínio. O contradomínio são todos os valores de y. A imagem seria apenas os valores de y que estão, vamos supor que aqui vai até o menos infinito, né, do y. São todos os valores que estão deste ponto de y0 abaixo dele. É a imagem. Contradomínio é tudo. Para que seja sobrejetor, imagem e condomínio tem que ser iguais. Então nesse caso, como nós não temos valores que são atingidos acima de y0, não é sobrejetora. Se a gente for olhar este gráfico aqui, a situação é o seguinte, ó, vamos supor que ele vai infinitamente para cima e infinitamente para baixo. Observem que valores infinitos de y para cima e para baixo, para mais ou para menos, serão atingidos pela função. E a minha imagem é exatamente igual ao meu contradomínio. Então desta forma que a gente vai ter aqui, ó, o conjunto imagem é igual ao contradomínio, suponhamos que seja uma função f, então neste caso é sobrejetora. Então esta é uma análise gráfica que nós temos aí da figura, no caso da função sobrejetora. Então aqui a ideia é bem simples mesmo, quando o contradomínio for igual à imagem, a função é sobrejetora. Ponto final. Gente, um forte abraço então, falou pra vocês, tudo de bom. Falhou!